Era para ser uma das, se não a última, entrega da noite para mim. Eu estava trabalhando em uma pizzaria chamada Leonardo's. Um dos meus chefes, Frank, estava no turno da noite comigo. Ele decidia quem fazia qual entrega. Recebemos um pedido de algumas pizzas normais, e ele me deu um pedaço de papel com o endereço e o número de telefone da pessoa. Isso foi em 2009, e eu não tinha um celular com GPS, apenas um celular flip bem básico. Também não tinha um daqueles GPS Garmin. Eu ainda precisava usar um livro de mapas antigo para encontrar o caminho nas entregas. O nome da rua onde ficava a casa para minha última entrega era algo como Willows Road. Não consigo lembrar o número da casa, nem o nome dado no pedido, mas lembro de ter muita dificuldade em encontrar o lugar. Era em uma cidade muito rural, com nada além de florestas, fazendas e mais florestas. A falta de iluminação pública também não ajudava. Tive que parar algumas vezes, ligar a luz interna e verificar o mapa novamente. Era uma situação muito estressante sempre que eu não conseguia encontrar uma casa. Eu estava em uma estrada muito tranquila, escura e confusa quando decidi simplesmente ligar para o número no papel que meu chefe me deu. O telefone tocou várias vezes. Parecia que não havia secretária eletrônica configurada. Tocou umas 10 vezes até que alguém atendeu, e eu esperei que alguém dissesse alô. Quando ninguém disse, eu disse, e então uma voz do outro lado repetiu. Era uma voz baixa, profunda, mas suave. Eu disse, aqui é o entregador da pizza. Estou tendo dificuldades para encontrar o seu lugar. Ele explicou que a entrada da garagem dele era fácil de perder e parecia apenas uma trilha de terra. Ele falou de forma muito lenta e monótona enquanto descrevia os arredores da entrada para me ajudar a encontrá-la, e eventualmente, consegui. Virei meu carro nessa trilha de terra bem estreita. Era realmente fácil de perder. Levei cerca de 30 segundos dirigindo devagar e com cuidado até que vi uma pequena casa térrea surgir. Havia um brilho laranja fraco vindo de dentro da casa, que podia ser visto por uma das janelas. Estacionei meu carro ao lado do único outro veículo à vista, um caminhão velho e desgastado. Peguei as 2 pizzas do assento do passageiro e caminhei até a porta da frente da casa. Procurei uma campainha, mas não encontrei, então bati na porta. Ouvi música abafada vinda de dentro da casa, depois passos se aproximando da porta. E então, após talvez 10 segundos, a porta se abriu uma fresta e eu vi um quarto do rosto de alguém. Eu literalmente conseguia ver apenas um dos olhos da pessoa espiando para mim. Eu disse nervosamente, ei, você pediu a pizza, certo? O homem disse, ah, sim, a pizza. Reconheci a voz da ligação de antes. Houve uma pausa estranha. Eu não sabia o que dizer, exceto, você tem o dinheiro. Ele disse, sim, vou buscar. Ele se afastou da porta, e eu vi seus passos se movendo para outro cômodo. Tocava música bem antiga dos anos 1930, o que deixava o ambiente ainda mais assustador e estranho, se já não fosse assustador o suficiente. Então a porta começou a se abrir lentamente sozinha, revelando cada vez mais aquele cômodo com iluminação fraca. Tudo no interior daquele lugar parecia muito antigo. Havia chapas de metal no chão, presumivelmente cobrindo buracos. O sofá parecia ser de outro século, na verdade, todos os móveis pareciam. A música vinha de um toca-discos com aparência vintage, daqueles com a grande corneta em cima. Era tudo o que eu conseguia ver no começo, só espiando um pouco o lugar. Mas o que realmente me incomodou foi o cheiro. Cheirava a morte lá dentro. Esperei educadamente o homem voltar com o dinheiro de onde quer que ele tivesse ido. Quando passou tempo suficiente para eu sentir que estava ficando esquisito, bati na porta aberta, olhei para dentro e disse, Senhor. A voz do homem veio de outro cômodo, dizendo, sim, você se importaria de vir até a cozinha, por favor. Meus colegas e chefes sempre aconselhavam a não entrar na casa de ninguém se não fosse necessário. Esse conselho parecia especialmente relevante para essa circunstância. Ouvi o que o homem disse, mas ainda respondi, você pode repetir isso. Ele repetiu, você pode vir até a cozinha, por favor. Eu dei um passo para dentro, e honestamente, parecia que meus pés iam atravessar o chão. O lugar era tão antigo que o piso realmente afundou um pouco quando andei. A casa era bem linear. Olhei para a direita e vi a entrada da cozinha,
de onde vinha a voz dele. Olhei para a esquerda e havia um corredor estreito com várias portas do lado direito. No final do corredor, estava aquele homem de costas para mim, dançando lentamente de uma maneira assustadora. Ele estava se tocando, não no sentido de estar confiante, mas literalmente tocando seu corpo enquanto se movia de um jeito muito incômodo. Em qualquer outra circunstância, eu riria, mas eu estava totalmente perturbado com o tipo de casa em que tinha entrado. Virei para olhar a cozinha, ainda segurando as 2 caixas de pizza. Dei alguns passos em direção à cozinha antes mesmo de notar a pessoa espiando ao redor da borda da parede que separava a cozinha da sala de estar. Era o rosto daquele homem de novo, mostrando apenas um quarto do rosto, apenas um dos olhos espiando para mim de forma assustadora. Os únicos pensamentos que tive nesse momento foram: o que está acontecendo? E devo apenas ir embora. Repeti o que disse na porta da frente momentos atrás, perguntando a ele novamente se tinha o dinheiro. O homem não respondeu. Ele começou a rir ou algo assim, não sei nem como descrever, pois a risada era tão grave, mas era tão sutil e suave. Então ele gritou Randall, em um tom assustadoramente alto, muito mais alto e mais autoritário do que sua voz suave e monótona anterior. Eu estava no meu limite de quanto esquisitice eu conseguia aguentar. Virei e comecei a caminhar de volta para a porta da frente, e quando olhei pelo corredor, enquanto estava prestes a sair, percebi que o cara que estava dançando segundos atrás agora estava parado, olhando para mim. Saí pela porta da frente e fechei-a atrás de mim. Corri de volta para o carro, por algum motivo ainda segurando as pizzas. Joguei as caixas de pizza no assento do passageiro e entrei no carro o mais rápido possível. Enquanto dava ré para desviar do caminhão ao lado, para conseguir fazer uma manobra, olhei para trás, para casa, e a porta estava completamente aberta de novo. Meu coração começou a bater ainda mais rápido com a ideia de que um deles poderia estar do lado de fora do meu carro, tentando abrir uma das portas. Talvez estivessem, e eu nunca saberei. Mas consegui descer a estrada de terra com o carro e voltar para a estrada. Tive que retornar à pizzaria. Liguei para Frank para avisá-lo sobre o que aconteceu. Ele não ficou bravo comigo. Quando voltei para a pizzaria, todos riram quando contei o que aconteceu. Posso honestamente ver como parece uma situação engraçada ao explicar para os outros, mas não foi nada engraçado no momento. O que quer que estivesse acontecendo naquela casa não era normal, e não acho que tinham qualquer intenção de comprar pizza. Eu tive vários sonhos em que via o rosto daquele homem espiando por trás de uma parede. Depois disso, não entrei mais na casa ou apartamento de ninguém enquanto fazia entregas. Atualmente, tenho 20 anos, embora na época da história eu tivesse 19. Eu moro em Newark, Delaware, uma cidade geralmente pequena e tranquila, até que a temporada universitária comece no outono e na primavera. Newark é lar da Universidade de Delaware, uma grande e respeitada escola nos Estados Unidos, que também tem a reputação de ser uma universidade onde acontecem muitas festas. Então, quando os estudantes universitários chegam, a cidade fica muito mais animada. Enfim, eu trabalho como entregador de bicicleta no Jimmy John's, onde ainda estou atualmente, enquanto conto essa história. Esse evento aconteceu numa noite de terça ou quarta-feira, na primavera, entre o fim de abril e o começo de maio, embora eu não me lembre exatamente. Era meu turno normal das 19 horas às 2 horas. O Jimmy John's onde eu trabalho fica aberto até às 2 da manhã nos dias de semana e até às 3 nos fins de semana. Isso significa que somos um dos poucos lugares ainda abertos na cidade, além dos bares. Então, muitos estudantes universitários bêbados aparecem querendo fazer pedidos, e isso, claro, deixa o lugar bem agitado. As entregas apareciam como loucas, o que se tornava muito irritante, mas também significava uma boa quantidade de gorjetas, então eu sempre aguentava. Essa era minha última noite trabalhando no turno, e, quando as 2 da manhã estavam prestes a chegar, apareceu um último pedido, e eu era o próximo da fila para fazê-lo. Fiquei irritado, pois só queria terminar meu turno e ir para casa dormir. Respirei fundo e aceitei a entrega, pois não tinha escolha.
Eu conhecia bem a rua e sabia exatamente para onde ir. Devo mencionar que fazemos entregas de bicicleta porque as ruas tendem a ficar bastante movimentadas durante a temporada universitária, e, às vezes, usar bicicletas permite que façamos as entregas mais rapidamente. Pedalei o mais rápido que pude até a casa e cheguei lá em menos de 10 minutos. Bati na porta com força, mas ninguém respondeu. Bati de novo, mais alto desta vez, e ainda nada. Fiquei um pouco irritado ao lembrar que, se ninguém atendesse, eu teria que levar o pedido de volta para a loja, o que significaria um sério desperdício de tempo. Liguei para o número no recibo, mas ninguém atendeu. Eu estava prestes a ligar para a loja quando ouvi barulhos vindo de alguns arbustos do outro lado da rua. Achei que poderia ser o vento, mas decidi olhar mesmo assim. Quando olhei, senti meu estômago afundar com uma forte sensação de pavor. Via uma figura escura de uma pessoa do outro lado da rua, no quintal de alguém, agachada atrás de alguns arbustos, e, embora eu não conseguisse ver as características faciais, sabia que ele ou ela, embora eu supusesse que fosse um homem, estava me observando. Meu coração estava acelerado, mas parecia que ele não tinha notado que eu o vi. Fingi não ter percebido e bati forte na porta novamente. Ainda assim, não houve resposta. Comecei a ficar mais e mais apavorado, me perguntando se aquilo poderia ser uma armadilha. Dei uma olhada rápida e a pessoa ainda estava agachada atrás dos arbustos, me observando. Ele tinha um aspecto horripilante, ficava me encarando, eu não sabia o que aquela coisa queria comigo. Eu só queria sair dali o mais rápido possível, então decidi continuar batendo na porta o mais alto que pude até que alguém atendesse. Parecia que eu estava batendo há horas. Mas, finalmente, alguém saiu de um dos quartos e abriu a porta com um jeito irritado. Quando eu falei sobre o pedido, ele disse que não havia pedido nada e que provavelmente seria seu colega de quarto. Para minha infelicidade, a pessoa que realmente havia pedido estava no andar de cima, dormindo profundamente depois de beber muito. Como ele conseguiu dormir tão rápido após fazer o pedido, ainda não entendo. O cara subiu para tentar acordá-lo. E, menos de um minuto depois, ouvi mais barulhos e dei uma olhada rápida para trás. Quando fiz isso, percebi que o homem tinha se aproximado um pouco mais, provavelmente para me observar melhor. Eu podia dizer que ele ainda estava me observando. Meu medo intensificou, imaginei que ele iria me atacar, ou algo assim, mas ele não esboçava uma reação, só ficava me encarando. Quase queria entrar na casa para me afastar do homem que me observava, mas imaginei que ele roubaria minha bicicleta, o que significaria que eu não poderia mais fazer meu trabalho. Além disso, eu não sabia se essa pessoa estava armada e se ele tentaria algo caso eu entrasse, o que colocaria nós três em perigo. Felizmente, ele só ficou lá em cima por um minuto. Ele disse que a porta do quarto de seu colega estava trancada e que ele não estava atendendo às batidas. Nesse ponto, eu realmente queria sair dali, então disse a ele que ele poderia assinar pelo pedido de seu colega de quarto. Ele hesitou no início, pois não havia gorjeta incluída no pedido, mas gorjeta era a última coisa em que eu estava pensando naquele momento. Insisti várias vezes, finalmente, ele assinou pelo pedido do colega. Eu entreguei o pedido, agradeci rapidamente, e, assim que ele fechou a porta, corri para minha bicicleta e subi nela, pronto para sair dali. Mas, assim que coloquei o descanso para cima, ouvi o homem de repente sair correndo de trás dos arbustos. Virei rapidamente para a esquerda e vi que ele agora estava correndo em minha direção. Consegui ver que ele usava algo como calça jeans, botas e um moletom preto com o capuz sobre a cabeça, e o que eu acho que era uma máscara no rosto, pois só conseguia ver seus olhos. E, embora eu não tenha certeza absoluta, parecia que ele segurava uma lâmina em uma das mãos. Eu sabia que tinha que agir rápido. Não podia fazer uma curva em U, pois ele provavelmente me alcançaria antes que eu conseguisse fugir. Para piorar, todas as ruas ao redor levavam a becos sem saída. Minha única chance era seguir para uma trilha de bicicleta que estava ali perto, mesmo que não fosse iluminada e eu não tivesse uma luz na minha bicicleta. Sabia que essa era minha única chance. Pedalei mais rápido do que nunca pela trilha escura e segui o caminho, sempre atento às sombras e sons de passos. Por sorte, a trilha não era longa, e eu a conhecia bem. Mesmo assim,
Estava extremamente paranoico naquele momento e me assustava toda vez que ouvia qualquer ruído. Não vi o homem enquanto estava na trilha, e consegui voltar para a loja em segurança. Estava hiperventilando, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Não contei ao meu chefe nem aos colegas de trabalho, tampouco liguei para a polícia, já que não consegui ver bem o rosto do homem. Simplesmente peguei minhas coisas, bati o ponto e fui para o carro, colocando a bicicleta no porta-malas, agradecido por ter decidido dirigir naquela noite. Cheguei em casa em segurança, sem ninguém me seguindo, e foi isso. Nunca mais vi o homem de novo. Não sei o que ele queria, se pretendia me assaltar ou coisa pior. Desde então, nunca trabalhei em outro turno da meia-noite, e agora sempre levo um par de nunchakos comigo quando faço qualquer tipo de turno noturno. Newark não é conhecida por ser uma cidade perigosa, então o fato de isso ter acontecido aqui realmente me mostrou que qualquer coisa pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, a qualquer momento, independentemente de a área ser segura ou perigosa. Eu costumava fazer entregas pelo Uber Eats. Estava com dificuldades para pagar meus empréstimos estudantis, então me esforçava para fazer qualquer dinheiro que pudesse. Na época, ainda morava com meus pais. Era tarde da noite, e eu estava pegando um pedido em algum restaurante de fast food em Wilmington, na Carolina do Norte, e entregando em uma casa a cerca de 20 minutos de distância. Eu costumava fazer entregas e corridas de Uber tarde da noite porque o pagamento era maior e eu conseguia fazer mais entregas e corridas sem trânsito. Eu já estava a caminho do endereço, saindo da área residencial mais populosa de Wilmington e indo na direção da parte mais tranquila, com florestas e fazendas. A maioria das estradas naquela área ficava totalmente escura, sem nenhum outro carro naquela hora da noite. Eu saí da estrada principal e entrei em uma estrada secundária com uma placa de rua sem saída. Era nessa rua que o endereço me levava. Eu fui até a última casa dessa rua. As luzes de quase todas as casas ao longo do caminho estavam apagadas. Estava tudo completamente escuro, inclusive a casa onde eu deveria fazer a entrega. Tive que deixar os faróis do carro acesos para poder ver e evitar tropeçar em algo. Também estava usando a lanterna do meu celular para me guiar até a varanda da casa. Não estou mentindo quando digo que não havia uma única luz acesa. Eu até senti a grama alta roçando nas minhas canelas enquanto caminhava até a porta da frente. Aquilo não parecia certo. Pressionei o botão da campainha, mas não ouvi som de toque, então bati na porta. O cliente tinha preferência de entrega como contato pessoal, o que significava que eu teria que entregar o pedido diretamente a ele. Enviei uma mensagem ao cliente dizendo que estava na porta da frente e pedi que confirmasse o endereço. Ele leu imediatamente e respondeu: "Dê-me um segundo." Eu respondi ok, e ele visualizou a mensagem. Fiquei esperando no escuro, olhando para as janelas da casa, esperando que uma luz se acendesse lá dentro. Eu estava pensando que não havia como aquele ser o endereço correto. Mandei outra mensagem pedindo para que ele escrevesse o endereço. Ele começou a digitar, e demorou um pouco até ele enviar uma mensagem dizendo: "Eu vejo você, você está na casa certa." A próxima coisa que percebi foi que não havia nenhum carro por perto, o que não fazia sentido. Pedi ao cliente que confirmasse o tipo de carro que ele via do lado de fora, e ele respondeu que via a minha luz. Bem, isso praticamente confirmou que eu estava no endereço correto, mas não tornava a situação menos estranha. Comecei a me afastar um pouco da porta da casa, pois não queria estar tão perto dela quando fosse aberta, mas a porta nunca abriu, por mais mensagens que eu enviasse ao cliente pelo app do Uber Eats. Eu estava começando a suspeitar que isso fosse algum tipo de golpe para conseguir comida de graça. Então, ouvi uma voz vindo de fora, na escuridão ao meu redor. Era uma voz masculina dizendo: "Aqui." Comecei a agitar a lanterna ao redor, tentando revelar quem havia dito aquilo. Eu disse em voz alta: "Vou deixar a comida na varanda." Eu não sabia com quem estava falando, nem conseguia ver ninguém. Estava apavorado, sentindo que seria atacado a qualquer momento. Então, voltei ao meu carro, sem correr para não chamar atenção. Quando cheguei ao carro, ouvi um som característico de ar vazando,
que imediatamente reconheci como o som de um pneu furado. Olhei e vi que ambos os pneus do lado esquerdo do carro estavam cortados e vazando ar. Naquele momento, só podia supor que os 2 pneus do lado direito também haviam sido cortados. Entrei no carro e tranquei as portas imediatamente. Todos os 4 pneus mostraram alerta de baixa pressão no painel. O pânico começou a tomar conta de mim. Eu estava decidindo se chamava a polícia e esperava no carro ou se corria para uma casa próxima. Estava prestes a escolher a segunda opção, desliguei os faróis e me preparava para sair do carro, quando percebi alguém parado do lado de fora da minha janela. Gritei com toda a minha alma, e então percebi que havia pelo menos 4 pessoas ao redor do meu carro, uma em cada janela. Todos usavam máscaras cobrindo o rosto. Eu estava cercado. Um deles gritou para eu sair do carro imediatamente. Eu não sabia se um deles estava armado ou não, e sabia que, se estivessem, eu seria morto se tentasse ligar o carro e fugir com os pneus furados. Gritei perguntando se eles só queriam me roubar, e um deles respondeu que, se eu desse tudo o que tinha, eles me deixariam ir. Concordei em fazer isso e destranquei a porta. Assim que fiz isso, o homem do lado de fora abriu a porta e me puxou com força para fora. Nesse momento, fui espancado e chutado por pelo menos 3 dos homens. Eles pegaram tudo de mim: meu relógio, meus sapatos, minha carteira, meu telefone e até algumas coisas do porta-luvas do carro. Fui deixado no chão, enquanto um número desconhecido de homens corria para a escuridão, e eu estava sozinho. Desmaiei naquele momento e, quando recobrei os sentidos, talvez meia hora depois, ainda estava deitado na grama, ao lado do carro. Eles tinham roubado até mesmo minhas chaves. Consegui me levantar e me orientar até a fonte de luz mais próxima que pude encontrar à distância, uma casa pequena mais ao longo da rua, perto da estrada principal. Toquei a campainha várias vezes até que alguém respondeu pela porta fechada. Expliquei que havia sido ferido e roubado e que precisava de um telefone. Felizmente, a mulher se ofereceu para ajudar e me deixou usar o telefone para chamar a polícia. Em seguida, o serviço de assistência para rebocar o carro. Por último, liguei para o meu pai. Após a chegada da polícia, eles me levaram de volta ao carro, fizeram uma breve investigação e coletaram o máximo de informações que consegui dar. Após o reboque do carro, meu pai veio me buscar e me levou para casa. Nós saímos assim que o carro foi rebocado. A última localização do meu telefone foi registrada no final da rua onde aconteceu o incidente, e ele não foi ligado desde a noite anterior, o que provavelmente significa que destruíram o aparelho. No dia seguinte, dei mais informações aos detetives sobre a conta do Uber Eats, e eles rapidamente conseguiram rastrear a conta do cliente até um homem chamado Logan. Resumindo, ele alegou que perdeu o telefone e a carteira, e quem quer que tenha encontrado ou roubado esses itens foi quem chamou a entrega do Uber Eats com a intenção de me assaltar. Basicamente, o que estou dizendo é que quem fez isso comigo saiu impune. A casa onde armaram isso estava vazia, à venda. Os pneus do meu carro estavam cobertos pelo seguro, mas todo o resto foi um prejuízo que eu tive que arcar. Foi uma lição dolorosa, cara, mas também valiosa, para nunca mais ser tão ingênuo em uma situação dessas. Parei com as entregas por alguns meses, depois voltei a fazer apenas durante o dia.